Nós te adoramos e te glorificamos. E estamos, ó Deus, felizes por estar aqui na tua casa, na tua presença. E queremos ouvir, Pai, não o que queremos, mas o que o Senhor preparou através do teu servo, através do teu Espírito Santo, que não erra, não se engana, nem se confunde. Que nós, nesse momento, possamos ficar com os nossos ouvidos cativos, tão somente a tua palavra. Abençoa a vida do teu servo, a sua esposa. Eu não sei o que se passa na vida dele, nós não sabemos, mas tu sabes todas as coisas. Vai operando segundo o teu querer, segundo as necessidades do teu servo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Antes de iniciarmos os trabalhos, eu queria fazer um agradecimento, na verdade, a todos que colaboraram e que estiveram no último sábado no Sopão. Foi uma bênção, quem esteve lá foi comprovar, e me chamou muito a atenção. Eu estive lá, fui muito bem recebido pelos irmãos, a primeira vez que participei do trabalho, mas me deixou muito alegre a palavra de uma das irmãs que está à frente do trabalho. Ela me disse assim: ó Júlio, eu fiquei muito feliz pela quantidade de pessoas que estão aqui, porque meu coração se alegrou por ver as pessoas todas envolvidas, os jovens, o Ministério do Louvor que se fez presente, e eu fiquei muito feliz com o testemunho dela, porque assim, o Senhor vem falando no meu coração sobre essas coisas. E foi uma forma de Deus também falar no meu coração através das palavras dela, né? Deus falou, o coração dela ficou feliz, e várias pessoas foram abençoadas ali naquele local. E eu recomendo que participe, que faça esforço, que ajude. Se não puder ir, terceira, contribua, porque é um trabalho muito bom e vai abençoar ainda muitas vidas, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. E diz assim a palavra do Senhor: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém? Poderia se sentar? Uma certa história diz assim: conta-se uma certa vez que dois irmãos que moravam em fazendas vizinhas, separadas apenas por um riacho, entraram em conflito. Foi a primeira grande desavença em toda uma vida de trabalho lado a lado, repartindo as ferramentas e cuidando um do outro. Durante anos eles percorreram uma estrada estreita e muito comprida, que seguia ao longo do rio, para ao final de cada dia poderem atravessá-lo e desfrutar um da companhia do outro. Apesar do cansaço, faziam a caminhada com prazer, pois se amavam. Mas agora tudo havia mudado. O que começara com um pequeno mal-entendido, finalmente explodiu numa troca de palavras ríspidas, seguidas por semanas de total silêncio. Numa manhã, o irmão mais velho ouviu baterem na sua porta. Ao abri-la, notou um homem com uma caixa de ferramentas de carpinteiro na mão. Estou procurando trabalho, disse ele. Talvez você tenha um pequeno serviço que eu possa executar. Sim, disse o fazendeiro. Claro que tem trabalho para você. Veja aquelas fazendas ali do lado do riacho, é do meu vizinho, na realidade meu irmão mais novo. Nós brigamos e não posso mais suportá-lo. Vá ver aquela pilha de madeira perto do celeiro. Quero que você construa uma cerca bem alta ao longo do rio, para que eu não precise mais vê-lo. Acho que entendo a situação, disse o carpinteiro. Mostre-me onde está a pá e os pregos, que certamente farei o trabalho que lhe deixará satisfeito. Quando caprichava, como precisava ir à cidade, o irmão mais velho ajudou o carpinteiro a encontrar o material e partiu.
O homem trabalhou arduamente durante todo aquele dia, cortando, pregando. Já anoitecia quando terminou a sua obra. O fazendeiro chegou da sua viagem e os seus olhos não podiam acreditar no que viram. Não havia qualquer cerca. Em vez da cerca, havia uma ponte que ligava as duas margens do rio. Era realmente um belo trabalho, mas o fazendeiro ficou enfurecido e falou: você foi muito atrevido construindo essa ponte após tudo que lhe contei. No entanto, as surpresas não haviam terminado. Ao olhar novamente para a ponte, viu seu irmão se aproximando da outra margem, correndo com os braços abertos. Por um instante, permaneceu imóvel do seu lado do rio, mas de repente, num só impulso, correu na direção do outro e se abraçaram e choraram no meio da ponte. O carpinteiro estava partindo com sua caixa de ferramenta, quando o irmão que contratou pediu-lhe emocionado: espere, fique conosco mais alguns dias. E o carpinteiro respondeu: eu adoraria ficar, mas infelizmente tenho muitas outras pontes para construir. Amém? Essa história me emocionou e me tirou algumas lições. Bom, eu não quero falar de profissão, não quero falar de pessoa, eu quero falar de postura. E para que a gente tenha um bom entendimento das palavras que eu vou dizer a seguir, eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: toda vez que eu falar de postura do construtor da cerca, eu não estou falando da profissão, muito menos da pessoa, mas da postura que eu vou descrever a seguir. Da mesma forma, a postura de construtor de ponte. Amém? O que é um construtor de cerca? Abra aí Provérbios 6. Provérbios 6, de 16 ao 19. Deixa aberto aí. A cerca, ela serve para te proteger, não é verdade? Você cria uma cerca para te proteger, enquanto que uma ponte é feita para ligar dois extremos. Então, para que o nosso entendimento ficar claro acerca disso, bom, toda vez que eu falar de cerca, eu estou falando em me proteger, em afastar, em separar em vez de unir. Amém? Diz assim Provérbios 6, de 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor detesta. Sim, há 7 que ele abomina: os olhos altivos, língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira e que semeia contenda entre os irmãos. Bom, a cada um desses detalhes, cada uma dessas palavras aqui, vou começar pela última: contenda entre irmãos. Que cria, provoca contenda entre irmãos é uma forma de criar uma cerca, a separar pessoas. A contenda, ela faz não somente mal para quem promove, mas para todos aqueles que estão em volta, de forma que se cria uma cerca para proteger aquela pessoa. No caso aqui da nossa ilustração, nós estamos falando de uma ponte que ligava dois extremos. Uma das coisas interessantes que provavelmente chamou a atenção dos irmãos é quando eu falei justamente da profissão do homem que construiu a ponte: carpinteiro. Conhece algum outro carpinteiro famoso aí que a gente fala muito no nome dele? Alguém conhece? Jesus. Aí eu lembrei de uma situação interessante. Jesus, ele como carpinteiro, ele também construiu uma ponte. Através do sacrifício dele, foi feita uma ponte que ligava o homem pecador a Deus, a qual o homem não queria, não podia transpassar. E aí eu observei, vamos lá, matar, destruir, testemunha falsa, projetos iníquos, projeta maldade. Tudo são formas de você fazer uma cerca a separar a pessoa da pessoa principal da nossa história aqui, o carpinteiro. Todas essas ações fazem com que o homem ele fique afastado de Jesus. Não só de Jesus, mas de todos à sua volta. Toda vez que alguém se apressa com os pés para correr para o mal, é uma cerca que ele está fazendo para si mesmo e para aqueles que estão próximos. Toda vez que ele testemunha falsamente, ele está criando uma cerca que vai separar e vai impedir que Jesus chegue até essa pessoa. Contendas, projetos, língua mentirosa, essa então nem se fala. Mentira é um dos grandes males que nós temos nos nossos tempos, né?
A mentira, ela cria um isolamento total da pessoa, de si mesma, dos familiares, das pessoas próximas e também e principalmente de Deus. Há também um outro, né, que, digamos assim, ele é um especialista em fazer cerca. Ele é, digamos assim, a pessoa que mais sabe de cerca na Bíblia. Abre aí João 10, Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Fala de uma pessoa que é especialista em fazer cerca, em fazer situações a deixar a pessoa totalmente isolada, a pessoa totalmente presa, de forma que ela não consegue criar uma ponte, uma ligação, não só com aqueles que ela ama, mas também com Cristo. João capítulo 10, verso 10, diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. O diabo, né? O inimigo, Satanás, o outro, que nome vocês quiserem dar. Especialista em fazer cerca, né? Tanto que a gente fica aqui, o diabo anda ao nosso derredor, né? Buscando tragar, buscando oportunidade para cercar, para ferir, para agredir as pessoas. Então, assim, ele é um especialista em fazer cerca. E todas as outras coisas que nós falamos anteriormente, ele também é especialista. Ele é especialista em mentira, ele é especialista em contenda, ele é especialista em derramar sangue inocente, ele é especialista em incitar o coração malvado, de forma que a pessoa se torna assim, totalmente cercada por cercas. Vamos lá agora, deixa aí João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14, verso 6. Fala justamente da pessoa contrária. Digamos que é o maior especialista em pontes. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Especialista em pontes. É ele que faz a ponte. Através do sacrifício da cruz foi criada uma ponte que nos deu livre acesso ao Pai. Aí me veio a questão: será que as pessoas são resumidas simplesmente como construtoras de ponte ou simplesmente como construtores de cerca? E aí me veio uma questão: ser construtor de ponte ou ser construtor de cerca é uma decisão que cada um de nós toma dia após dia. Todo dia de manhã, quando nós levantamos, nós fazemos uma escolha. Essa escolha é: vamos construir uma ponte hoje ou vamos construir uma cerca? E aí me veio a questão. Engraçado, por você citar alguns exemplos de como pessoas constroem facilmente cercas e que geram prisões sobre ela. Por exemplo, vocês já perceberam como é tão longa uma hora servindo a Deus de joelho orando, e como uma hora pode ser tão boa e tão curta, tão pequena, quando estamos fazendo outra coisa que nós gostamos. Exemplo, assistir futebol, ou assistir a novela, ou assistir um filme. Parece difícil, né? Vocês já perceberam como R$10, por exemplo, parece tanto quando a gente dá para a igreja numa oferta, numa campanha, mas os mesmos R$10 parecem tão pouco dentro do shopping? Não dá para nada, né? Mas dentro da igreja, R$10. É engraçado como nós achamos assim, achamos engraçado as palavras quando oramos, né? Quando nós dedicamos tempo para ler a palavra, isso parece cansativo, isso parece enfadonho. Mas quando nós passamos um tempo falando da vida alheia, da fofoca, aí as horas voam, né? A gente fala abertamente. Cada ação dessa é uma decisão que tomamos consciente de fazer uma cerca ou de fazer uma ponte. Quando você decide falar mal da vida de alguém, você está criando uma cerca para si e para aquela pessoa. Mas quando você repreende aquela pessoa que vem falar fofoca e você dá uma palavra de sabedoria ou um conselho bom, você acabou de criar uma ponte entre você e aquela pessoa, entre Jesus e aquela pessoa, entre aquelas duas pessoas que estão em contenda e Jesus. É sempre uma atitude, né? É engraçado como temos dificuldades, por exemplo, em aprender a evangelizar, né? Mas aprendemos rapidamente o resumo da novela no dia seguinte. Sabemos de qual é salteado o que vai acontecer na novela. Mas quando falamos, por exemplo, em evangelizar, é uma dificuldade muito grande, não é verdade? É engraçado como ser salvo, todo mundo gosta, quando fala quem é salvo, aleluia, glória a Deus. Mas é difícil a gente tomar uma ação
para justificar essa salvação, para acreditar, para quê? Nós só queremos aquela salvação que não nos custe nada, que não incomode nada, que caia perfeitamente dentro da nossa agenda. Só que esse tipo de salvação, na verdade, é uma cerca, que vai cercar, vai criar uma separação, e aquilo vai acabar nos afastando de Deus, nos afastando de Jesus. É engraçado como, por exemplo, nós mandamos milhares de piadas, né? A gente recebe uma piada por e-mail, e aí a gente envia para 100 milhões de pessoas. Aquela piada, falando essa piada tal. Mas quando nós vimos um testemunho ou uma palavra de Deus, nós temos uma certa resistência. São ações, amados, que nós tomamos no nosso dia a dia, que fazem toda a diferença. Por isso a questão, você vai construir uma ponte ou você vai fazer uma cerca? No caso da história dos irmãos, nós poderemos perceber que se o carpinteiro tivesse obedecido e feito uma cerca, o final dessa história seria totalmente diferente. Talvez eles nunca voltassem a se falar. Talvez eles morressem em inimigo, né? E a mágoa é algo tão interessante e tão perigoso que, passado um certo tempo, nós não sabemos nem por que mais estamos magoados. A mágoa cresce, cria raiz, e quando você pergunta, você está magoado por quê? A pessoa não sabe mais explicar. Porque já passou tanto tempo amargurado e sentindo aquele sentimento negativo que já não lembra mais como é viver sem ele. Entretanto, aquele homem resolveu fazer uma ponte, e com a ponte, com a decisão dele de fazer o que ele entendeu ser melhor para aquele homem, ele restaurou uma família, a família foi restaurada, o laço foi refeito, né, de amizade entre os irmãos, o perdão provavelmente foi liberado. É assim nas nossas vidas. A cada dia, a cada manhã, nós precisamos acordar e decidir fazer uma ponte. O que é uma ponte? É todas as ações que você vai tomar para fortalecer uma pessoa, para se fortalecer, para ajudar uma pessoa, para fazer o nome de Jesus ser propagado. Quando eu levantei de manhã e me predispus a estar aqui na frente, é uma forma de fazer uma ponte entre vocês e Jesus Cristo. Quando eu decidi estudar, quando eu decidi me preparar, foi uma forma de fazer uma ponte entre eu e Jesus Cristo. Porque essa palavra primeiramente é para mim, depois para os irmãos. Entende? A cada ação, a cada momento do dia, quando você decide se ajoelhar, se trancar no quarto e orar, naquele momento você resolveu fazer uma ponte diretamente de você e da sua casa para o reino dos céus. E Jesus vai ouvir aquelas orações. Entende? Então são ações que tomamos o dia a dia. Então ações que vão tomando, ou seja para construir uma ponte, ou seja para fazer uma cerca. A cerca é o mesmo processo, é dia após dia. Um dia a gente levanta e está muito disposto a orar, a falar por horas com o Senhor. Outro dia nós levantamos e não temos a menor vontade de orar. E naquele dia passa para ser 2, no segundo dia a gente também não quer, no terceiro dia também não quer, e aí vai. Quando você percebe, você criou uma cerca e você está preso nela. Você vai se amarrando nessa cerca. Essa cerca vai te prendendo, te isolando de Cristo, te isolando de Deus e, consequentemente, te isolando das pessoas que você ama, das pessoas que você gosta. Então, assim, o que eu queria trazer para os irmãos nessa noite é que possamos repensar a cada ação nossa, porque cada ação pode ser uma cerca ou pode ser uma ponte. O que você vai decidir fazer? É uma decisão sua, não tem nada a ver. Você vai decidir o que fazer. Quando você decide servir a Deus, você se prestou ao papel de carpinteiro. Você decidiu fazer uma ponte. E aquela ponte vai ser utilizada para abençoar vidas. Mas da mesma forma que você se recusa a fazer algumas coisas, você cria uma cerca. Quando você não se liberta da mentira, quando você se deixa se levar pela mentira, você está criando uma cerca para si mesmo que vai te prender e vai te sufocar. E em determinado momento, se você não conseguir se libertar, você vai morrer asfixiado pelaquela cerca. Da mesma forma que ela vai afastar, vai ferir, né? E essa cerca aqui, digamos que é daquelas que tem arame farpado, né? Encostou, sai ferido, né? Da mesma forma, quando você decide ser uma ponte, e aí é que eu fico assim, com o coração reconfortado, porque assim, ao tempo que os irmãos foram abençoados, o carpinteiro, ao ver aquela cena, ao ver aquela realização, aquele encontro entre os irmãos, certamente o coração dele se alegrou, certamente que ele ficou mais feliz, certamente que ele percebeu que ele teve uma ação direta sobre a vida daqueles homens. E isso que é importante, que nós possamos levar no nosso dia a dia. Cada ação nossa representa uma ponte aonde você vai abençoar e vai ver as pessoas sendo abençoadas, pessoas sendo restauradas,
pessoas sendo libertas. Quando nós nos dedicamos a fazer a obra de Deus, nós nos dedicamos à tarefa de construir ponte de relacionamento, né? Engraçado que uma certa vez eu fui fazer uma queixa de um irmão e para um outro irmão, e naquele momento ele teve a oportunidade de ou me apoiar e comigo fazer a minha cerca, certo? Ou de fazer uma ponte. E aquele irmão, graças a Deus, decidiu fazer uma ponte, da forma que ele dizia assim: olha, você está entendendo errado. Por que você não senta com a pessoa para conversar? Por que você não puxa a pessoa? De repente você não é exatamente como você entendeu. E com aquela ação daquela pessoa, eu me reanimei e tive coragem, busquei a pessoa, conversei, e não foi nada daquilo que eu estava pensando. Houve uma intercessão, houve uma ponte. A pergunta é: nós estamos dispostos a ser ponte ou preferimos o papel de fazer cerca, que é mais fácil? Cerca, viver isolado, viver ali fechado, se afogando nas nossas próprias mágoas, nos nossos próprios pecados. Como já dissemos, cada cerca que construímos, ela serve para nos ferir, ela serve para nos asfixiar. Mas cada ponte que construímos, ela vai abençoar vidas e vidas e vidas e vidas. Porque uma ponte bem feita, ela dura muito tempo, né? Muitos anos atrás, alguém decidiu, Deus colocou no coração de alguém, abrir uma pequena congregação aqui no Parque Santo Cristóvão. E essa pessoa decidiu fazer uma ponte. E nós somos frutos daquelas pessoas que decidiram fazer essa primeira ponte. Nessa noite eu gostaria de convidar vocês a decidirem a cada dia, todos os dias, quando nós levantamos, nós temos a opção de decidir construir uma nova ponte naquele dia, ou se vamos fazer uma cerca. É uma decisão individual, é uma decisão coletiva. Cada vez que decidimos fazer uma ponte, o nome de Jesus sai engrandecido. Cada vez que decidimos fazer uma cerca, Satanás ganhou um pontinho e avançou um pouquinho, né? Eu gostaria de deixar essa palavra para os irmãos, porque é um texto que me chamou a atenção pelas coincidências que ele tem com a história de Jesus, mas também por esse detalhe, a ação de fazer uma ponte. E isso me encorajou, porque às vezes no trabalho a gente acha que o que a gente está fazendo é pouco, que não vai surtir efeito nenhum, né? Satanás tem essa técnica, né, de tentar desestimular as pessoas. Você está fazendo aquele trabalho ali, aquele trabalho não vai dar em nada, aquilo ali não vai alcançar lugar nenhum, aquilo ali já era, né? Nós temos ouvido isso com muitos trabalhos da igreja, né? Nós temos ouvido isso com os cultos de oração. Não, oração, isso é uma coisa que não se faz, né? Estamos ouvindo isso em relação aos dízimos, né? Hoje a gente vai pesquisa na internet e vê que há um grupo, uma forte tendência a dizer que não precisa dar dízimo não, isso não existe mais, isso é coisa do Velho Testamento, né? Nós estamos vendo pessoas dizendo que não precisa também orar, né? Essa questão de culto de oração, não, vamos fazer outras atividades, e outras. Logo nós vamos estar vendo as pessoas falar que não precisa mais ler a Bíblia não, e outras coisas desse tipo. São pessoas ou instrumentos do diabo fazendo a ponte ao contrário, a favor do inimigo, né? Então, como crente, né? Essa palavra até outro dia o irmão estava me corrigindo: crente todo mundo é. Mas eu gosto dessa palavra, eu gosto de ser chamado de crente, né? Porque eu creio em alguma coisa, e é uma palavra que representa bem. Agora sim, eu me apresento sempre como crente em Jesus. Eu creio em Jesus, por isso eu sou crente, né? E aí você vê as palavras novas, gospel, evangélicos, né? Rótulos e rótulos e rótulos e rótulos. Quando na verdade o que importa é a cada dia nós estarmos fazendo pontes. Precisamos fazer ponte. Sabe que o irmão está magoado com o outro? Faça uma ponte entre eles. Seja o carpinteiro. Se sabe que uma família está precisando de alguma coisa, seja a ponte para aquela família. Leve o que eles estão precisando, né? A irmã está falando aqui do quilo do amor, né? É muito importante, uma tarefa assim, não custa nada você trazer 1 quilo, mas que faz uma diferença muito grande na vida de quem recebe. E outras tarefas. Eu gostaria de deixar claro assim para os irmãos a minha preocupação em não deixar morrer certas atividades dentro da igreja, porque são pontes. O sopão é uma ponte que Jesus deu, né? Colocou no coração de alguns e tem sido feito. A escola bíblica é uma outra ponte para levar a Jesus.
todas as pontes que nós construímos aqui têm um endereço só: levar até Jesus, né? E outros trabalhos que a gente tem dentro da casa do Senhor, né? Então, tome uma decisão pessoal de ser uma ponte, de ser um carpinteiro de Jesus, fazer uma ponte a cada dia. Pense, o que você pode fazer? O que há que está ao seu alcance? Às vezes, tudo que você precisa é passar um SMS. Tudo que você precisa. Você acabou de construir uma ponte firme e forte na vida de alguém. Às vezes, tudo que você precisa é pegar o telefone e fazer uma ligação. Às vezes, tudo que você precisa para criar uma ponte sólida é tomar coragem e abrir mão daquele pecado de estimação. Conhece? Agora se eu pegar, meu pecado é mentira. Um problema com a mentira já é meu pecado, né? Não, meu pecado é o adultério. Um problema com o adultério, né? Já é o pecado de estimação. Então, assim, toma coragem, levante, larga a mão disso, abre a mão dessa cerca que vem se apertando e que vem te sufocando e que está fazendo com que você perca tempo em construir pontes, porque através de pontes, familiares seus vão passar essa ponte. Através dessas pontes, vidas vão ser libertas, pessoas vão ser resgatadas para Jesus Cristo, vidas vão ser edificadas, a começar por quem faz a ponte. Porque como nós vimos na história, o carpinteiro também foi abençoado na história. Ele olhou lá e quando viu aquela cena maravilhosa, que eu imagino os dois irmãos se reconciliando, ele imaginou: meu trabalho está completo, né? Da mesma forma, quando eu olho Jesus na cruz, olhando o sacrifício concluído, ele fala: está consumado, a ponte está construída, está feito o trabalho, nada mais é necessário, a ponte está aí. Tudo que é necessário é tomarmos coragem e atravessar e seguir o caminho, como nós já vimos aqui na palavra. Eu agradeço em nome de Jesus e deixo essa palavra para os irmãos. Vamos ser uma ponte todos os dias das nossas vidas, uma ponte com um destino só, uma ponte que leva até Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e vou passar a palavra ao nosso pastor. Amém? Amém, querido. Deus abençoe. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus, a única ponte que liga o homem a Deus. Vamos trazer os nossos pedidos ao Senhor neste momento e vamos orar, fazendo mais uma vez essa ponte maravilhosa que precisamos fazer. Domingo você está convidado.